Olá, vamos dar sequência aos nossos estudos e agora trazendo um olhar inspirado, baseado em Bert Hellinger. Vamos falar sobre as ordens da ajuda. Muito, muito importante. Todo o conteúdo que ele traz reflexões muito profundas. Ele nos alerta sobre a diferença de uma ajuda terapêutica distinta de uma ajuda interpessoal. Aquela ajuda que a gente presta, ou então num diálogo com os amigos, talvez até tomando um chopp, são distintas as formas de ajuda e nós precisamos ter esse entendimento para nos ajudar como terapeutas diante do partilhante que vem buscar a nossa ajuda. Quando oferecemos os nossos serviços, a nossa ajuda como terapeutas, entenda, este é um papel existencial, é uma ajuda profissional, é uma arte que se desenvolve pelo estudo, pela dedicação, pela prática, pela sensibilidade que se desenvolve. A ajuda profissional, ela exige que a gente tenha um conjunto, desenvolva um conjunto de habilidades específicas que nos dê limites dentro do papel existencial de terapeuta e que respeite os limites daquele que vem buscar a ajuda para o cuidado. E esta ajuda, ela vai muito além da boa vontade ou da intenção de ajudar. Porque nós podemos ter uma intenção maravilhosa em ajudar, mas se não tivermos conhecimento, se não desenvolvermos algumas habilidades, se não polirmos, nós talvez não estaremos fazendo um papel de terapeutas. Aí lembre-se que pode cair para uma ajuda informal, aquela que a gente troca com os amigos, com os familiares. Existe uma grande diferença desses dois lugares. Uma das principais questões que, inclusive, nós já abordamos é conseguir entender o fenômeno daquele que está à nossa frente, observar as medidas próprias daquele que está ali e que veio nos pedir ajuda. Então, essas técnicas, toda essa habilidade que a gente desenvolve pelo estudo, pela prática, pela dedicação, ela faz com que a gente realmente incorpore esse papel de terapeuta, que é aquele que ajuda no desenvolvimento da alma do outro. E o elemento sensibilidade é um elemento muito importante, porque às vezes a gente se cerca de mil técnicas, de mil teorias e não desenvolve ou então não dá lugar para essa sensibilidade que, se nós não temos tão desenvolvidas, geralmente o cuidador ele já tem esta sensibilidade mais apurada com a outra alma humana, mas precisamos sempre olhar para esta habilidade, desenvolvê-la, cultivá-la. E essa sensibilidade ela vai nos permitindo saber o momento correto de intervir, com o que intervir, o momento de silenciar, o momento de ouvir, o momento de apenas acolher. É um equilíbrio delicado entre a capacidade de dominar uma técnica, entre o saber e a intuição, entre competências e a sabedoria humana, que é da própria alma. Primeira ordem de ajuda baseado em Bert Hellinger. Dar o que tem e tomar o que precisa. O que que isso significa? Dar o que tem significa você oferecer apenas aquilo que verdadeiramente está ao seu alcance naquele momento, dentro das suas capacidades, dos seus domínios. Seja o seu conhecimento, a sua experiência, os recursos disponíveis que você já tem domínio, que você tem segurança para passar. Dar o que se tem, apenas aquilo que você já tem. Tomar o que precisa. O que isso significa? Falávamos há pouco que estamos tratando de um papel existencial profissional. Receber a justa recompensa pelo seu serviço, pelo seu trabalho, de uma forma em que mantenha-se os limites saudáveis, justos, corretos,
reconhecendo as suas próprias necessidades neste papel de terapeuta, dar o que tem e tomar o que precisa. Este primeiro princípio, esta primeira ordem, ela vem nos alertar claramente e ela estabelece um princípio fundamental, a troca equilibrada entre terapeuta e partilhante. E este equilíbrio, ele também traz na bagagem o benefício mútuo para ambos os lados, então. Ambos os lados são respeitados em suas capacidades e limitações. Para manter esta ordem, é muito importante que você reconheça os seus próprios limites como terapeuta, estabeleça uma troca justa e transparente, evite promessas irreais ou criar expectativas irreais ou exageradas no teu partilhante e ter a consciência de manter a tua integridade nesse papel existencial em todas as circunstâncias. Quando a gente respeita esta ordem, a gente está evitando prejudicar todo o processo, tudo o que acontece entre partilhante e terapeuta. Quando eu respeito esta ordem de dar o que tem e tomar o que precisa, eu estou mantendo o equilíbrio entre eu e o meu partilhante, neste vínculo tão importante. O equilíbrio deste vínculo traz segurança para ambas as partes. E se a gente não der o que não tem, e se a gente não exigir o impossível, nós estamos produzindo uma relação terapêutica saudável e um trabalho ético e sustentável. Importante esta lei. É um alerta para que a gente saiba bem certo aonde começa e termina o nosso papel existencial de terapeuta e aonde começa e termina o papel do nosso partilhante. Se não tivermos clareza disso, podemos nos perder indo para papéis que não são do terapeuta, muitas vezes daquele que vai fora de horário, vai dar o acompanhamento para o seu partilhante, que vai quase que se colocar no lugar de pai ou mãe desse partilhante. Então, ter a clareza deste lugar de terapeuta. A segunda ordem de ajuda, ela traria para nós o elemento da aceitação e da humildade. Entender que nós, como terapeutas, nós não temos controle sobre o processo que começa a se desenvolver junto ao nosso partilhante. É fundamental compreender que nem tudo está sob o nosso controle, que a verdadeira ajuda, às vezes, é simplesmente aceitar aquela circunstância como ela é, não entrar em suposições mágicas, diria mágicas, entenda aqui por infantilizadas. Aceitar as circunstâncias como elas são. Serve que a aceitação daquilo que é como é. Submeter-se às circunstâncias é você reconhecer a realidade e as suas limitações diante daquele vínculo e daquele processo que está se desenvolvendo. Precisamos aceitar que algumas situações e algumas circunstâncias estão além deste nosso controle. Esta aceitação não pode soar para ti como uma derrota, mas como uma forma de sabedoria que não está sob o nosso controle e que permite trabalhar de maneira mais efetiva, talvez mais leve, com aquilo que é possível. Ajuda discreta, este elemento é interessante. Humildade e perda de protagonismo. No lugar do terapeuta, você não é o protagonista. Lembra-se, você é a lanterna. O terapeuta mais eficaz é aquele que sabe se colocar em segundo plano. E ao colocar-se em segundo plano, você, eu, nos permitimos que o partilhante seja o protagonista. Afinal de contas, ele é o protagonista, não é? E esta postura discreta, que não busca palco, que não busca ser o protagonista, permite que a autonomia do partilhante cresça e o processo seja verdadeiramente seu. Seu que eu digo, do partilhante, das suas tomadas de consciência, seja o processo de evolução do seu paciente. E ao reconhecermos no nosso lugar a nossa humildade, a limitação própria nossa e do partilhante, nós permitimos que essas circunstâncias, quando forem assumidas, deste lugar brota o lugar de força. Olha como isso é muito importante, uma vez que
pensamos que, ao assumir como terapeutas um processo, nós temos que resolver o processo. Nós somos apenas mediadores. E o nosso papel é oferecer a ajuda mais efetiva e significativa que a gente consegue dentro do nosso lugar de humildade, e tudo isso se transforma força. Importante essa segunda lei que fala de aceitação e humildade, não é? Porque ela nos orienta a se submeter às circunstâncias reais como elas são, ajudar de uma forma discreta, e desses dois comportamentos é que surge a força do terapeuta nesse processo de ajuda. E isso tudo produz um espaço de encontro mais respeitoso, mais eficaz, onde o terapeuta e o partilhante podem trabalhar dentro dos seus limites reais e, aceitando as próprias limitações, também vão podendo saborear e comemorar os pequenos avanços de todo esse processo. A terceira ordem de ajuda seria uma reflexão baseada no seguinte elemento: adulto ajudando adulto. Não ocupar o espaço do cliente. O que seria um adulto ajudando um adulto? De novo, aqui importante, já trouxe em outros momentos, reconhecer que o partilhante tem uma capacidade própria, uma sabedoria interna. Ele não é uma criança abandonada, ele não é alguém que, devido à sua história, é uma vítima de tudo isso. Não, ele é um adulto e ele tem uma sabedoria interna própria. E você, como terapeuta, vai precisar estar neste lugar de adulto, olhando para um outro adulto. E você pode, sim, e deve valorizar a maturidade desse partilhante, das decisões que ele toma, dos caminhos que, pela estrutura psíquica dele como um todo, são os caminhos que ele consegue lidar, da forma que ele consegue lidar, no tempo que ele consegue lidar. Como se a gente estabelecesse um vínculo de um lugar horizontal. Tanto eu, terapeuta, como o meu partilhante, nós estamos num lugar horizontal. Não existe um superpoderoso e um superfragilizado. Nós estamos num lugar horizontal. Não esquece disso. E nesse lugar horizontal, ambos se tratam como adultos capazes, responsáveis, competentes dentro dos seus próprios limites, e esta consciência vai permitir que tanto você, como terapeuta, como o seu partilhante, cresçam no seu processo pessoal e transformem este vínculo em algo muito positivo. Adulto diante de adulto, e não ocupe o lugar do teu partilhante. É importantíssimo, é sagrado respeitar o espaço, o tempo, o jeito do partilhante. Evitar a tentação de preencher vazios que aparecem, o famoso e assustador silêncio, não é? Tomar decisões por ele. Lembre que aquele vazio, ele pode deixar fluir o essencial, aquilo que realmente precisa aparecer na terapia. Como terapeuta, a gente vai ter que o tempo todo vencer o nosso impulso de querer resolver as situações, pois o partilhante precisa enfrentar o seu processo. Ah, mas isso parece que então devemos buscar ajuda e eu não ajudo em nada. Não, a gente ajuda naquilo que é essencial, naqueles pontos cegos, a gente pode trazer perguntas, a gente pode trazer exemplos, a gente pode usar metáforas, a gente pode usar muitos recursos, mas sempre lembrando que estamos diante de um adulto e precisamos respeitar o espaço desse partilhante, porque se eu lhe dou uma consciência minha como ensinamento, e ele não fez a análise, nem tomou essa consciência, talvez isso não produza nada nele. Então, quando ambos se mantêm, cada um no seu lugar, o processo se fortalece, o vínculo fica saudável, equilibrado. O terapeuta não assume responsabilidades que não lhe cabem e fortifica, assim, no partilhante, capacidade, até o reforço de crer que ele tem capacidades para resolver, buscar, criar, através da forma como a estrutura dele como um todo se apresenta. Você passa a fornecer informações, você ajuda, ele também faz muitos processos internos, mas isso justamente é como a estrutura dele lida. E isso que é o lindo, isso que também permite que o terapeuta amplie suas próprias visões. Eu costumo dizer
E os partilhantes não sabem o quanto os terapeutas aprendem, se reciclam com o próprio partilhante. E o tempo que sempre é relativo de um partilhante para outro. Cada processo terapêutico tem um tempo diferente. Uns são mais rápidos, rápidos porque talvez têm mais repertórios internos, outros são mais lentos. Não tem como medir que um processo terapêutico, o sucesso dele está baseado numa estimativa de tempo. Como que nós vamos medir a alma humana? Como que nós vamos pôr numa tabela? Tem que fazer isso em 2 meses, senão. Não, não tem como. Essas coisas nós não temos acesso. Isso é a alma do outro. Isso é a estrutura dele como um todo, trabalhando no seu próprio tempo. Esta lei do adulto diante do adulto, que não ocupa o espaço do seu partilhante, ela nos lembra que o verdadeiro crescimento acontece quando cada um ocupa plenamente o seu papel. O terapeuta como facilitador e o partilhante como o autor ou o protagonista de todo este processo. Quarta ordem da ajuda, poderíamos trazer as seguintes proposições: olhar para o cliente, considerar o sistema e incluir a família. Quando você olhar para o teu partilhante, considere que ele não é um indivíduo isolado, mas ele faz parte de um contexto maior. Ele faz parte de um sistema. Compreenda que muitos dos padrões que ele vai trazer, muitas das reações, muito das suas expressões, estão também contando o contexto da sua família, o contexto cultural aonde ele se desenvolveu, a sua história familiar, sua história social. E considerar o sistema é muito importante porque não tem nenhum de nós, nenhum partilhante seu e nem você, terapeuta, está isolado. Nós estamos inseridos em múltiplos sistemas interconectados. Já parou para pensar que nós pertencemos a uma família, pertencemos a uma sociedade, trabalhamos, temos um papel profissional e aí nós estamos inseridos neste contexto profissional. Se você tem uma prática religiosa, você está inserido neste contexto, nesse sistema religioso. E toda a gama desses sistemas influencia, constrói, faz parte do partilhante. O comportamento, as crenças, as verdades, os valores, tudo que habita este partilhante é composto por esse sistema com uma rede de vários sistemas. Então, se eu participo de um sistema religioso, eu já posso saber que quando eu falo dos meus valores, é porque eu estou conectado com esse sistema que me representa. Há, então, uma rede imensa, complexa, de relações e influências. O meio influenciando o partilhante processando, projetando, interagindo. O nosso partilhante, ele não é um ser isolado, assim como nós também não somos. E eu diria que de todos esses sistemas, incluir a família como o sistema fundante, o sistema primário, de onde esse partilhante recebeu muitas coisas, desde que ele chegou nessa família, desde que ele foi descoberto como alguém que estava sendo gestado. Tudo que foi recebido enquanto a vida foi dando isso para esse partilhante foi moldando a própria identidade, padrões de comportamento. E reconhecer este papel é muito importante. E às vezes o que leva um partilhante para a terapia é justamente os conflitos que existem neste primeiro sistema, ou nesse sistema familiar direto. Não desprezar o olhar para isso, pois isso teve e tem ainda fatores muito importantes na estrutura psíquica de todo esse desenvolvimento do seu partilhante. Quando aqui nesta quarta ordem a gente amplia a visão para além do partilhante que está à nossa frente e inclui todo o sistema familiar e todos os outros sistemas, a gente começa a entender muitas dinâmicas do porquê
o comportamento se apresenta dessa forma, as crenças se apresentam neste contexto. Aí entram também aquelas questões de lealdades invisíveis. Ah, mas lá na minha família é assim. Ah, mas meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim. E nós temos uma necessidade natural de alma de pertencer, então muito comum pode ser ouvir nosso partilhante dizer: mas na minha família é assim. Perceba que no processo todo pode ser que ele se individue e em algum momento ele se pergunte: na minha família, meu pai faz assim, mas eu posso fazer diferente. E ele descubra que pode fazer diferente. E aí ele dá mais um grande passo na sua individuação. Ele não abandona a família, ele não se rebela contra a família, mas ele simplesmente faz diferente. Respeitar a família, respeitar o sistema, principalmente se essa primeira família direta, é uma necessidade terapêutica. Não é nem uma cortesia ou ser educado, respeitar sua família. Não, é uma necessidade terapêutica. Pois desse sistema, quando pesquisarmos ele junto com o partilhante, nós colheremos informações importantíssimas sobre o estado atual e como funciona e todo o conjunto deste nosso partilhante. E, principalmente, quando trabalhamos numa visão estendida partilhante e o sistema familiar, perceber que a cura acontece de uma forma mais plena ou mais integrada, e o crescimento e a integração acontecem dentro deste contexto das relações, principalmente as familiares. E ao trabalhar com essa perspectiva, nós terapeutas podemos ajudar o partilhante a encontrar o seu lugar de pertencimento, que é uma necessidade da nossa alma humana. Além da força, o pertencimento. E ao tratar o partilhante, no momento que ele toma essas consciências, faz as suas adequações naquilo que a sua estrutura permite e que lhe traz leveza, podemos dizer que ele se reequilibra, ele se harmoniza internamente. Podemos dizer também, então, ou ele se cura, e ao se curar também ele está ajudando, promovendo a cura desse próprio sistema familiar. Quinta ordem de ajuda, ela vem nos trazer um elemento que tem muito a ver com a sensibilidade, né? O que isso quer dizer? Que do lugar do terapeuta, eu percebo que sou um agente de transformação, mantendo um equilíbrio entre empatia e profissionalismo, o acolhimento e os limites do terapeuta. Esta quinta ordem da ajuda fala sobre amar e respeitar, ter a ponte para um novo olhar. Amar e respeitar. Lidar com a realidade daquele destino que está diante de nós. E veja que isso quer dizer não se julga, não se avalia, não se condena. Apenas se acolhe, se aceita aquele ser humano na sua totalidade, com as suas escolhas, com as suas circunstâncias, com as suas realidades subjetivas, com o seu fenômeno. E esse amor terapêutico de acolhimento, de aceitação, ele se manifesta através do respeito. Mesmo que você não concorde, mesmo que você não aceite, você precisa respeitar aquela história, aquele fenômeno, aquela medida. É uma jornada única desse seu partilhante. E essa jornada carrega uma sabedoria também única, um tempo também único de processamento. Poder ser esse agente de transformação, essa ponte para um novo olhar, é poder ser quem aponta novas perspectivas de vida, novas possibilidades de reformatações do caminho. Isso não é direcionar, isso não é ensinar, isso é iluminar. Isso é iluminar possibilidades, iluminar alternativas, permitindo que o partilhante descubra por si mesmo as próprias respostas e as próprias soluções. Esta quinta ordem, ela deixa bem claro que o verdadeiro poder da terapia está em ser genuína, uma terapia genuína. E o que é ser terapeuta genuíno? É estar presente naquele momento, observando, iluminando, mantendo a ética profissional, oferecendo um espaço de crescimento e transformação. E essa presença do terapeuta, ela é profissional e ao mesmo tempo humanizada, técnica e acolhedora. Assim a gente navegou
um pouco pelas 5 ordens da ajuda, e a gente vai precisar voltar muitas vezes rever isso, que podemos até saber, mas na prática, no impulso de querer ajudar, na nossa ansiedade, vamos nos perder, precisamos voltar, precisamos buscar. Nós precisamos mais fazer perguntas do que dar respostas. Aí seria um método prático. Só sei que nada sei. Lembra do que já navegamos até chegar aqui? Esse papel do terapeuta é muito nobre. Nós precisamos tomar esses cuidados e estar consciente desse papel na sua inteireza. Até o próximo.